Agora vamos conversar com Amaro Salles, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, boa tarde, cidadão presidente. Boa tarde, Robson, boa tarde, telespectadores da Band. Prazer tê-lo conosco e vamos falar sobre o Mais RN. O que é o Mais RN? O Mais RN, Robson, é um produto, um programa de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Lembra que eu estive aqui no seu programa lá em 2014 entregando esse projeto. Esse projeto ficou pronto em 2014, entregamos à sociedade, entregamos aos governantes, tá certo? Entregamos à governadora Rosalba, depois ao governador Robson. E esse ano havia uma necessidade de atualização. Atualizamos com a mesma companhia, que é a mesma empresa que fez o projeto de desenvolvimento, que é a Macroplan. Com dados, né? Com dados atualizados em vários setores da economia. Também. E, para nossa surpresa, Robson, nossos números do Estado do Rio Grande do Norte pioraram. O Estado do Rio Grande do Norte encolheu em 4 anos, você imagina em 4 anos. Vou dar um dado para você e os telespectadores. Em 2012, quando a Macroplan estava estudando esse projeto para a Fierne, ela tinha informação que o Rio Grande do Norte detinha na posição nacional da economia do Rio Grande do Norte o 12º lugar. Em 2014, quando aprontamos o projeto, a fase inicial, já passávamos para o 14º. E hoje, com os números que nós temos, com os números que nós temos nacionais, se não for feito nada no Rio Grande do Norte, não acontecer nada diferente, nós vamos para o 23º lugar. Agora, isso não são dados inventados pela Fierne, são dados que estão aí nos portais, tá certo? Do governo, tá certo? Nas instituições que fazem esse acompanhamento. Então, o nosso desejo é enaltecer o Estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um estado belíssimo, com imensas riquezas naturais. Nós temos o domínio em vários setores da economia, mas precisamos melhorar esse estado. Então, a Fierne trouxe agora, junto aos 8 candidatos ao governo, os pré-candidatos ao governo do Estado, entregamos um a um, com direito de fala, com direito de manifestação, com direito de estudar o projeto Mais RN, junto às suas assessorias, tá certo? E todos os candidatos reconhecem que o estudo é importante e precisa ser praticado. Agora, não adianta numa pré-campanha dizer que vai usar isso e depois não usar. Mas aí usaremos uma ferramenta que é o Observatório do Mais RN. O Mais RN agora, Robson, ele vai ser acompanhado. A partir de janeiro, todas as ações do governo que seja eleito, nós vamos acompanhar de perto. Não só a Fierne, não só a equipe da Fierne, mas a própria população. As pessoas sociedade, né? A sociedade tem esse papel importante de acompanhar o Mais RN. E algo importante assim, né, que infelizmente, né, o desmonte da própria Petrobras aqui, com esse novo tipo de política que eles estão desenvolvendo, para mim é lamentável. Agora, é lamentável também o próprio cochilo, né? A inércia da bancada federal no sentido de uma atitude mais enérgica, mais forte nesse sentido, porque principalmente senadores têm um poder mais forte junto ao presidente da República, né, para não permitir que esse tipo de coisa que aconteceu viesse a acontecer. E é lamentável, né? Você imagine o freio que é na economia, tanto de geração de emprego e renda, e o próprio despencar de royalties que era transferido para o Rio Grande do Norte, né, que você imagine, nós já tivemos algo em torno de 100 milhões de reais que era repassado por mês de royalties, hoje quando dá 10 milhões se comemora. Então você imagina que isso que você faz, esse registro importante, porque ontem, Robson, a gente levou também os pré-candidatos ao Senado. Porque não fizemos só ao governo, levamos ao Senado também. Aquelas pessoas que estão colocando seu nome para disputar o Senado, para que possamos mostrar a realidade do Rio Grande do Norte. E o senador é o mais importante em tudo isso. Nós temos aí, inclusive, senadores já com 4 mandatos, senadores com 3 mandatos, e eu não vi, lamentavelmente, nenhuma posição enérgica em defesa do nosso Estado nesse sentido. E veja o seguinte, deputado federal perante um presidente da República tem peso, mas é um peso menor. Porque nós temos 8, a Paraíba tem 12 deputados federais, São Paulo tem 70, mas senador, todo o estado tem 3. A divisão ela é unânime, em todos são iguais, tá certo? Mas eu quero dizer, e aos telespectadores do Rio Grande do Norte, que a Fierne está preocupada com a busca de um estado melhor. Nós estamos querendo um estado onde ele detinha lá em 2003, um dos estados mais seguros do Brasil. Hoje nós temos um estado violento. Isso é ruim para mim, para você e para os telespectadores. Nós queremos, quando a gente vem aqui, não vem criticar o governo. Não é nossa intenção nominar o governo.
Nós queremos dizer as ações que precisam ser feitas. Esse projeto, Robson, do Mais RN, ele traz para o Rio Grande do Norte a possibilidade de eleger vários setores que serão acompanhados. Nós temos 44 metas, tá certo? Nós temos 144 ações que poderão ser acompanhadas. Então, dessas 44 metas, quais seriam as 4 que você destacaria? Não, eu destacaria a questão da segurança. A segurança nós temos aí setor importante para a população. Um estado que pode se considerar um estado que é turístico, né? Um estado que detém o turismo a um bom percentual, mas precisa fazer um acompanhamento dessas ações. O Estado precisa entender, ora, quando eu tenho uma das objetivos que tem aqui, uma das ações, o Estado tem que estar presente para que não aconteça as rebeliões nos presídios. Então, isso tem algumas ações que precisam ser feitas para isso acontecer, entendeu, Robson? Então, há uma manifestação, há um direcionamento, há uma ação específica. Agora, precisa o Estado. Eu quero, mais uma vez, registrar. Isso não foi criado nesse governo atual. Isso é uma quantidade de ações, de operações que não aconteceram. De omissões de muitas Exatamente. décadas. Então, eu diria a você que o Estado foi omisso nisso. Quando eu vejo hoje, Robson, um déficit de mais de 120 milhões por mês, ora, 120 milhões, quando você chega no final do ano, Robson, você tem 1 bilhão e 400 milhões. Então, não tem como. Olha, e a gente só conseguiu que esses salários fossem parcialmente atualizados porque foi utilizado o fundo previdenciário dos servidores. Então, isso não pode acontecer. Nosso Estado precisa de uma orientação. O Mais RN é uma orientação, é uma bússola, é um caminho, é um norte para o Rio Grande do Norte. Ele aqui sozinho ele não vai resolver os problemas. Precisa esse novo governante, ou o atual governante que se reeleja, que ele tenha um olhar diferente do Mais RN. Quem quer que venha a ser eleito no próximo ano, né, para todos os cargos, deputados estaduais, federais, senadores, para o governo, você acredita verdadeiramente que haverá união da classe política? Porque me parece que uma das grandes tragédias que a gente vive no Estado, e isso eu fiz uma análise profunda ao longo do tempo, é a falta de união da classe política. Sobretudo quando certas famílias tradicionais não estão no poder, se juntam para esfolar. O problema não é o desgaste de quem está no poder, o problema é o Rio Grande do Norte junto com tudo isso. A gente vê outros estados como Paraíba, Pernambuco, Ceará, a classe política quando termina a eleição, desce do palanque e você tem um progresso diferenciado nesses lugares. Aqui, infelizmente, não. Ô, Robson, eu tenho dado um exemplo que essa situação que vive o Rio Grande do Norte, se não acontecer um pacto pelo desenvolvimento. Ora, um pacto pelo desenvolvimento é diferente de um pacto político, tá certo? Eu quero dizer a você, se as instituições que estão aí, a Assembleia, o Executivo, o Legislativo, né, através da Assembleia, o Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, não se unirem, o nosso Estado vai piorar. Nós vamos piorar a situação. Enxergarem cada uma a responsabilidade, o seu papel de responsabilidade com o Estado do Rio Grande do Norte. Não tenho dúvida. E assim, as instituições, né, escolhidas pela sociedade para o representar, por exemplo, a Federação das Indústrias, ela tem um papel importante, onde em defesa do interesse do setor industrial, mas eu tenho uma defesa do Estado do Rio Grande do Norte. Eu não posso pegar a minha indústria aqui, levantar ela daqui do Estado e levar para Paraíba. Ou para o Ceará, que eu tenho minha raiz no Estado do Rio Grande do Norte. Eu nasci aqui, criei meus filhos aqui, quero criar meus netos aqui, meus bisnetos. Agora eu quero um Estado melhor. Um Estado melhor, um Estado com mais segurança, com mais saúde, com mais educação. Isso é o que nós pregamos. Não querendo benefício de ninguém, querendo benefício só do povo do Rio Grande do Norte. As condições para trabalhar, né? Exatamente. Presidente, e um outro fator também que é importante que a gente destaque, isso foi amplamente discutido, é a responsabilidade, e a gente tocou nisso agora, dos poderes. Só tem 3 estados no Brasil que o recurso que sobra em determinados poderes não volta para o Tesouro Estadual, nem que seja para ser redistribuído proporcionalmente de acordo com o que está aprovado no Orçamento Geral do Estado, o OGE. Né? Então, você tem alguns poderes que fazem poupança. Nós tínhamos aqui o Judiciário, que tinha mais de 480 milhões de reais na conta bancária, é o dinheiro de 2 pontas de Nilton Navarro, e toda a economia do Rio Grande do Norte precisando que esse dinheiro circule, e não circula, fica parado numa conta. Eu acho isso lamentável e queria saber se o senhor acredita que haverá sensibilidade, ou se há hoje alguma sensibilidade por parte dos demais poderes em relação a essa questão. Eu acredito que nós estamos chegando próximo ao fundo do poço. Robson, eu quero dizer a você e fazer um alerta ao Rio Grande do Norte.
Se isso não for feito, nós chegaremos no fundo do poço. Sem dúvida. No fundo do poço, quando eu digo, é quando não tem recurso nem para pagar os outros poderes. Exato. Tá certo que assim, o executivo é quem arrecada, repassa para os outros poderes. Agora, se chegar um momento que não tiver esse dinheiro, não tem como repassar. Eu vou dar um exemplo. O Rio de Janeiro, nesse caos que está o Rio de Janeiro, quem imaginava que o Rio de Janeiro ia chegar a esse caos que chegou? Aí o judiciário determinou que houvesse o pagamento dos recursos a determinada ação. E quando chegou lá, não tinha esse dinheiro, Robson. Então, há uma decepção geral. E eu digo que esse alerta que a Fiern, através desse estudo, está fazendo ao Rio Grande do Norte, é assim, todos nós temos uma participação. A sociedade, os poderes constituídos. E, claro, nós temos hoje uma ferramenta que está dizendo, olhe, aqui tem um perigo. E esse perigo tem que ser analisado por todos. Se essa água chegar no pescoço dos outros poderes, talvez compreendam isso, né? Mas olha só, se no pescoço o cara ainda pode nadar. Agora, se chegar acima da boca, amigo, eu acho que vai morrer todo mundo junto, abraçado. É verdade, lamentavelmente. Presidente, e como é que o cidadão que nos acompanha pode ter acesso a esse plano tão importante da Fiern? Olha, o portal da Fiern, tá certo? Tem um acesso, você vai ver lá +RN, www.maisrn.org.br. Qualquer cidadão pode ter acesso à leitura, à crítica, à possibilidade, e a partir de janeiro nós teremos um observatório com todas essas metas, com todos os objetivos, com os setores que são envolvidos e, mais importante, Robson, é a participação da sociedade. Porque assim... É o controle social. É o controle social, porque assim, tem ações aqui que vai ser acompanhado pela população. Então, se esse número não melhora, isso vai ser linkado automaticamente aos órgãos do governo. Se o governo não fizer o seu papel, aí simplesmente não vai acontecer a realização, o atingimento das metas. E eu deixo aqui nesse momento final, presidente, até uma recomendação à bancada do Rio Grande do Norte, quem sabe a Fiern pode ser portadora disso, por uma análise que eu cheguei a fazer aprofundadamente em relação à aplicação de emendas parlamentares de senadores principalmente e de deputados federais. Eu acho que isso merece uma reflexão muito forte, porque, infelizmente, ao longo de todo esse tempo, a gente percebe que as emendas se transformam em emendas paroquiais. Se distribui, se pulveriza por várias partes do estado do Rio Grande do Norte em tantos microprojetos, ao invés de se unirem todos em torno de um grande projeto. Já imaginou, por exemplo, aqui vamos imaginar, se todas essas emendas parlamentares caminhassem para um único projeto, por exemplo, vamos fazer uma grande ferrovia do Rio Grande do Norte ligando com a Transnordestina? Por que não? E tantos outros projetos estruturantes que, a partir daí, se geraria impacto de emprego e renda no próprio Rio Grande do Norte. Mas não, se distribui paroquialmente as emendas parlamentares para cada um manter sustentadas as suas bases políticas, pensando sempre na reeleição. Então, esse tipo de coisa acaba nos esfolando sem a gente perceber. Só é bom para o político que se mantém no poder, né? Na realidade, esse trabalho que a Fiern fez, ele é apartidário, entendeu, Robson? Eu quero dizer ao telespectador que eu não sou candidato a nada e a Fiern não tem nenhum candidato, não tem nenhum partido. A Fiern defende o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte pelo seu desenvolvimento, pela geração de riqueza, pela geração de emprego, pela geração de satisfação do cidadão. E se fosse candidato, presidente, seria um ótimo candidato, isso não seria nenhum problema não, viu? Pode ficar tranquilo. Não seria nenhum problema. Que os candidatos estão aí, só que eu não sou. Já tivemos um grande político oriundo, inclusive, da própria Fiern, que foi o ex-ministro Fernando Bezerra. Isso, né? Não tenha dúvida que o doutor Fernando representou muito bem a indústria do Rio Grande do Norte. Mas eu quero dizer que a Fiern vai estar preocupada, a Fiern vai estar acompanhando, a Fiern vai estar como um parceiro do governo, dos deputados, do Rio Grande do Norte. Esse que é o nosso papel. Olhos abertos. Obrigado, presidente, pela sua presença, por essas reflexões aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão, e parabéns pelo projeto também. Seja sempre bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão, e receba um kit de produtos no Sena. Viu? Muito obrigado. Obrigado, presidente.